Olá, seja bem-vindo à edição especial do Cenário Entrevista de hoje com o superintendente da Zona Franca de Manaus, interino Marcelo Pereira. Ele vai falar um pouco sobre os 56 anos da autarquia, que foi celebrado no dia 28 de fevereiro de 2023. A Zona Franca, que é alvo aí constante de ataques por parte de pessoas lá do Sudeste, do Brasil, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos falar também sobre reforma tributária, e quem vai falar comigo sobre esse assunto, nada melhor do que a gente apresentar ele aqui para você. Marcelo, bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Gabriel, muito obrigado. A Superintendência da Zona Franca de Manaus agradece o convite da Cenário e estamos à disposição. Para falar um pouco antes da gente, eu vou apresentar aqui o superintendente para o pessoal de casa, quem ainda não conhece, Ele já assumiu essa função antes, mas a gente vai falar um pouco. Ele é graduado em Ciências Econômicas, especialista em Gerência Financeira e Empresarial, mestre em Desenvolvimento Regional e doutor em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. É economista da SUFRAMA desde 2008, instituição na qual atuou aí como membro da Comissão Permanente de Licitação, superintendente adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional, superintendente substituto, superintendente interino e coordenador geral de Estudos Econômicos e Empresariais. Marcelo, a minha primeira pergunta, não tem como a gente não deixar de falar, O Polo Industrial possui aí aproximadamente 500 indústrias de alta tecnologia, gerando mais de 500 mil de empregos diretos, indiretos e induzidos, principalmente nos segmentos eletrônicos, bens de informática e duas rodas. O modelo aqui do Amazonas, em 5 de agosto, foi promulgada uma emenda à Constituição prorrogando o prazo de vigência dos benefícios da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos até 2073. A SUFRAMA completou 56 anos. Por que os incentivos fiscais dados às empresas do Polo são importantes para a preservação da floresta? Bom, o primeiro ponto que a gente precisa entender para compreender esse modelo, que ele é tributário, mas também é um modelo de desenvolvimento regional, é que a Zona Franca de Manaus ele é um modelo regional. Ele é composto por 5 estados, Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá. Traduzindo, Amazônia Ocidental e Amapá, que está lá na Amazônia Oriental. Bem, como a gente bem recorda, nós já tivemos uma economia bem pujante aqui, a história nos conta, a economia da borracha. E por conta do que aconteceu lá, uma dinâmica econômica que aconteceu no passado, que ela foi a pique por conta de fatores globais, quando levaram a borracha para a Malásia e a gente perdeu o monopólio. O Brasil passou, a partir da Constituição de 1946, a pensar estrategicamente a região amazônica. Nós vivíamos dentro de uma fronteira móvel, as colônias espanholas ainda estavam ali num processo de independência. O Brasil, nesse aspecto, a Amazônia sempre teve um valor muito grande para o mundo. E, dentro desse processo, iniciou-se um processo de dinamismo para trazer pessoas para a região e, a partir disso, gerar a economia e todas as relações sociais aqui. Mas o que acontece quando as pessoas vêm para a floresta? Pressão humana sobre ela. Sem ter planejado fazer isso, a Zona Franca de Manaus acabou sendo um grande cinturão de bloqueio dessas atividades econômicas para dentro da floresta, concentrando na cidade de Manaus todo um processo de desenvolvimento econômico. A partir desse momento, a Zona Franca de Manaus, trazendo os benefícios fiscais para as indústrias, ela faz com que muitos investimentos estrangeiros e nacionais venham para a Zona Franca de Manaus. E a partir de então, eu costumo dizer, eu uso um lema de um dos grandes pensadores da economia, que é Gregory Mankiw, que ele diz que as pessoas reagem a incentivos. Boa parte das famílias que aqui estão e empreendedores vieram aqui por conta desses benefícios fiscais. E a partir de então, esses investimentos centrados no Polo Industrial de Manaus, em plantas que obedecem todo um regramento ambiental para não poluir o ambiente, afinal, nós estamos dentro da maior bacia hidrográfica e da maior floresta tropical do mundo, eles precisam atender todo um ordenamento jurídico para não poluir. Então, nós estamos dentro de um projeto de desenvolvimento limpo. Quais os incentivos fiscais que são concedidos à Zona Franca de Manaus, para esclarecer para o pessoal que está assistindo a gente, e de que forma esses valores retornam à União? Bom, terminei de falar para vocês que
a promoção do desenvolvimento social e econômico é o grande objetivo da Zona Franca de Manaus. E aí, antes de falar desses tributos, eu queria deixar claro para vocês, a Zona Franca ela foi fincada no princípio da extrafiscalidade. Ela não foi criada para arrecadar tributo, tá? Ela foi criada para desenvolver economicamente essa região. E é por isso que o Estado brasileiro, e quando eu falo Estado, eu estou falando nos entes da federação. Estado, município, União, eles abdicam de arrecadar tributos para fazer com que empresas e empreendimentos se perenizem aqui na região. Bem, os principais tributos que são renunciados pelo Estado brasileiro no âmbito federal é o imposto de importação, a redução do imposto de importação e o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. São 2 tributos federais. No âmbito do governo do estado do Amazonas, nós vamos ter o ICMS também nessa cesta de benefícios. E há também outras contrapartidas, por exemplo, PIS e COFINS. Há uma alíquota diferenciada de PIS e COFINS para as indústrias que têm projetos aprovados no Conselho de Administração da SUFRAMA. Então, quando você junta todos esses tributos, você tem uma cesta de benefícios que atrai investimentos para cá. E, além disso, as empresas que estão dentro desse projeto, dentro da Amazônia Ocidental e Amapá, elas também têm, por exemplo, a redução tributária do imposto de renda de pessoa jurídica, que é concedido não pela SUFRAMA, mas pela SUDAM. E a partir dali, nós temos também essa ampliação e o afretamento da marinha mercante também para aquelas cargas de insumos que entram e saem na bacia amazônica, também tem incentivos fiscais na redução do frete. Superintendente, essa minha pergunta foi uma abertura aí para eu falar sobre a reforma tributária, né? O senhor assumiu o cargo há 10 dias e aí eu queria saber do senhor por que o governo federal demorou a fazer a escolher um nome para esse cargo. O que está faltando para o governo nomear um superintendente para essa pasta aqui? Bom, a Superintendência da Zona Franca de Manaus ela é estratégica para o governo federal. É tanto que o próprio presidente Lula garantiu que dentro da reforma tributária a Zona Franca ela é intocável. Ela precisa manter suas vantagens competitivas e vantagens comparativas. Bom, nós não podemos negar, Gabriel, que a Superintendência da Zona Franca de Manaus ela é estratégica politicamente. Apesar de ser muito técnica, né? Nós atuamos com temas estritamente técnicos aqui, ela é, acima de tudo, um ambiente muito político. Então, é necessário que haja uma escolha pelo governo federal de um nome. Inicialmente, este nome é o meu, tanto que há 10 dias foi publicada uma portaria me nomeando interinamente ao cargo, e a Zona Franca de Manaus é técnica. Eu estou aqui não pela questão política, mas pela questão técnica de transição de governo. Se o governo federal vai manter ou não o meu nome, ou na superintendência ou em alguma adjunta, é algo que eu não tenho como te responder neste momento. Mas o que eu posso garantir, como servidor da instituição, nós estaremos aqui para recepcionar quem chegue, para que essa pessoa tenha governabilidade, para que ela tenha uma curva de aprendizado, para que ela possa atuar também tecnicamente nas matérias afetas à Zona Franca de Manaus. Mas é bom que fique claro uma coisa. Gerir a Superintendência da Zona Franca de Manaus não é algo tão simples. Como eu terminei de citar para você, há uma curva de aprendizado que envolve teorias de ingresso de mercadoria nacional e estrangeira, aprovação de projetos técnicos econômicos, reforma tributária, desenvolvimento regional e uma gama de metodologias tributárias e legislações tributárias que a gente precisa se apropriar. Não podemos esperar que um superintendente que venha para a Zona Franca de Manaus, que seja político, que ele vá fazer essa função técnica. Ele vai atuar muito mais na questão política. Tá? É difícil a gente aliar a questão técnica e a questão política na mesma pessoa. Tá? Eu estou dizendo que isso é impossível? Não. Não. Há uma interação muito grande entre as equipes técnicas da SUFRAMA e o meio político. Mas não esqueçamos, eu iniciei a nossa conversa aqui afirmando para você, sem sombra de dúvidas, a Zona Franca de Manaus é um modelo político, é um modelo pensado politicamente que agrega 5 estados da federação num modelo de desenvolvimento para que esta região tenha dinâmica social e dinâmica econômica. Então, o governo federal ele está, neste momento, atuando sobre essa decisão de
trazer um nome político ou manter um nome técnico. Então há esse dilema dentro do governo federal. A gente está falando sobre a reforma tributária, tocamos nesse assunto aí da reforma, e a gente vai fazer então essa pergunta, né? O secretário extraordinário do Ministério da Fazenda para a reforma tributária, Bernard Api, defendeu a criação de um imposto seletivo para produtos nocivos e de meio ambiente e a redução dos benefícios fiscais concedidos pelo governo federal, dentre eles aí a Zona Franca de Manaus. Há alguma agenda sendo articulada pela SUFRAMA para que esses técnicos conheçam em loco a SUFRAMA? Bom, falando de reforma tributária, primeiro ponto, a agenda sim, eu vou falar dela para você aqui daqui a pouco, mas independentemente da proposta, nenhuma delas nos atende. As propostas que estão à mesa em discussão da reforma tributária, nenhuma atende exclusivamente a Zona Franca de Manaus, pelo contrário, ataca a competitividade da Zona Franca de Manaus. E é por isso que a SUFRAMA ela está à disposição, nós já temos contato com as equipes técnicas do governo federal e da nossa bancada parlamentar, que é essencial para essa discussão. Não há dúvida que os nossos 8 deputados, os nossos 3 senadores fazem um barulho muito grande em Brasília. Eles brigam efetivamente pela Zona Franca de Manaus. E nós estamos aqui para dar todo o suporte para essa bancada e ao governo do estado do Amazonas, que também está junto nessa discussão. Se alguém disser que tem o teorema perfeito da reforma tributária, que não vai atingir a Zona Franca, que nos apresente nesse momento, porque ela ainda não existe. É tanto que o próprio governo federal, tanto o ministro Haddad quanto o ministro da Indústria, eles deixam muito claro que eles precisam desenvolver uma fórmula onde a Zona Franca de Manaus mantenha suas vantagens competitivas e comparativas. Daqui a alguns dias, a SUFRAMA estará convocando a reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA. E nós queremos, nesse momento, que o evento não seja somente técnico. Esse evento precisa ser também político. Nós já estamos em contato com a equipe do Ministério da Indústria para tentar trazê-los, tanto a equipe técnica quanto a equipe política do Ministério, para que eles estejam aqui numa agenda de atividades que vai envolver também a bancada parlamentar e o governo do estado do Amazonas, nessas conversas em torno do destino da Zona Franca, da estratégia de futuro para os mais 53 anos de existência da Zona Franca de Manaus e também a reforma tributária. Não há dúvida. Toda a reforma tributária está utilizando um mecanismo onde vai simplificar a estrutura tributária do país, mas vai mexer com tributos que atuam diretamente na arrecadação do Estado e do governo federal. O próprio governo federal ele se beneficia da Zona Franca, porque a Zona Franca de Manaus, apesar de renunciar imposto de importação, IPI, PIS e COFINS, a dinâmica que acontece aqui, no final de um cômputo de arrecadação tributária, acaba arrecadando muito mais tributos do que é devolvido para o estado do Amazonas. Então, nós temos crédito de formação de tributos. Então, isso também vai pesar na reforma tributária. Por quê? Porque a reforma tributária ela precisa manter os níveis de arrecadação e entregar aos estados e municípios, e mais ainda aos empreendedores, aqueles que querem investir na região, condições favoráveis de investimento. E, muito mais importante, é entregar para a população uma carga tributária muito menor no consumo, porque o café e a água que nós bebemos, o alimento que nós comemos, ele tem uma carga tributária muito grande. Então, se a reforma tributária surtir os efeitos que ela deseja, trazendo também o equilíbrio para as vantagens competitivas e comparativas da Zona Franca de Manaus, nós teremos alcançado o nosso objetivo. Então o senhor acredita que a reforma tributária vai atender, sim, se mantendo esse diálogo que o senhor está falando aqui para a gente, essa autonomia, essa conversa, esse diálogo com os técnicos e com a bancada, os benefícios fiscais vão ser mantidos? Sim, essa é a proposta do governo federal, manter os benefícios fiscais através de uma fórmula que não coloque em risco os empreendimentos que já estão instalados e não retire a capacidade da Zona Franca de atrair novos investimentos, porque senão não valeria a pena a Zona Franca existir dentro da Constituição por mais 53 anos, se as vantagens de atrair investimentos não sejam mantidas. Um dos gargalos, superintendente, é a BR-319 para escoar essa produção. E a gente tem declarações públicas da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, contra a pavimentação da rodovia. Há uma conversa da superintendência, o senhor como técnico de carreira daqui da SUFRAMA,
em conversa com o Ministério do Meio Ambiente para tentar pacificar, para chegar-se a um acordo para pavimentar a rodovia? Bom, como eu disse, daqui a mais ou menos alguns dias, talvez uma semana, o presidente da República deve estar publicando o novo decreto de composição do Conselho de Administração da SUFRAMA, o CAIS. O Ministério do Meio Ambiente terá assento no CAIS. Então, já estou até dando um furo para vocês. O Ministério do Meio Ambiente, ele vai compor o Conselho de Administração da SUFRAMA. A ministra Marina Silva provavelmente estará aqui em algum momento, ela e seus assessores, para conversarmos. A indústria, ela carece de rotas de escoamento. Se a BR, da forma como está, ela não será autorizada, teremos ofertas tanto do governo do estado do Amazonas quanto do governo federal para encontrar uma solução para aquele caminho que já está estabelecido. Há uma rota, há diversas discussões se vai ser transformado numa ferrovia que talvez cause um impacto menor porque ela é mais estanque, ela não permite as paradas em qualquer lugar. A grande preocupação, e é compreensível do Ministério do Meio Ambiente, e eu falei isso no início daqui da nossa conversa, todas as vezes que a gente traz desenvolvimento e pessoas para ocupar uma região, a gente faz pressão sobre a floresta. Então, quando a gente faz pressão sobre a floresta, indubitavelmente seus recursos serão explorados de forma racional e, na maioria das vezes, de forma irracional, gerando todos os prejuízos ambientais que você pode imaginar. Por aí você vê o sul do Pará, você vê agora em Roraima o que aconteceu com as reservas indígenas e a extração do garimpo. Então, o grande receio da ministra é justamente que estas garantias não sejam dadas. Então, a BR está há mais de 20 anos em discussão a sua pavimentação ou não, e não vai ser agora que a gente vai pacificar isso. Mas, nesse momento, há uma abertura de discussão do governo federal para discutir a BR, e a própria ministra vai estar à disposição, sim, de discutir os destinos daquela BR. O senhor é amazonense, né? Primeiro doutor, inclusive, a assumir a instituição. E como desenvolver uma outra matriz econômica para que a Zona Franca, a SUFRAMA, não seja a única dependência do estado do Amazonas? Vamos lá. Você tocou, Gabriel, num ponto teórico bem interessante. Vamos lá. E aí eu queria tratar com vocês essa questão de forma bem estratégica. Quando a gente ouve falar em matriz econômica, a gente precisa compreender a matriz como um conjunto de vetores. O termo matriz, a economia, ela traz muitos conceitos da biologia e das ciências exatas, da matemática. Como é que a gente compõe uma matriz? Linhas e colunas. Isso é o conceito matemático de matriz. Então, a gente vai ter a formação de uma matriz e o tamanho dessa matriz ela vai depender do número de vetores. Cada linha dessa matriz é um vetor, seja na horizontal, seja na vertical. Então, quanto maior a matriz, melhor. Então, o que eu tenho que tratar nesse momento? Não na mudança de matriz. Não existe mudança de matriz. Matriz é matriz. O que a gente precisa falar é diversificação dos vetores. Então, nesse momento, o que eu posso te garantir? A indústria, ela é um vetor dessa matriz. A matriz está dada. É uma matriz fincada em benefícios fiscais. E aí, quer que eu prove isso com dado histórico? Eu vou lá na economia da borracha, quando, por exemplo, o produto borracha deixou de ser economicamente viável na região, porque a borracha lá da Malásia passou a ser efetivamente mais vantajosa pela queda do preço. Por exemplo, de 1910 a 1913 caiu em 10%, menos de 10% a produção de borracha na Amazônia. Mas a receita do estado do Amazonas caiu em 62%. O mesmo produto que era a fonte da economia, caiu o preço dele, a arrecadação do Estado caiu. O que eu quero dizer para você? A indústria ela é um vetor econômico muito importante hoje, mas nós temos outros vetores: turismo, agricultura, serviços, a própria bioeconomia, a mineração, serviços ambientais que nós estamos discutindo no âmbito da discussão do crédito de carbono. Então, nós temos os vetores econômicos que compõem essa matriz. O que está acontecendo hoje? Qual é o fenômeno que está acontecendo hoje na economia da Amazônia e do Amazonas? A indústria, ela é o grande vetor, mas nós queremos que ele continue grande e crescendo. O que a gente precisa é fazer com que os demais vetores cresçam. Nós temos aí uma iniciativa do governo do estado que está fazendo a extração do gás natural. Então, o gás natural também é
um vetor econômico, a questão de petróleo, outro vetor econômico. Então, nós temos diversos vetores subdesenvolvidos que precisam de uma maior atenção nesse momento de discussão de matriz econômica. A matriz está posta, ela é uma matriz calcada em benefícios fiscais. E todas as vezes que esses benefícios e essas vantagens competitivas e comparativas foram retirados do Amazonas, nós entramos em declínio. E aí nós passamos de 1913 até 1942 vivendo uma tentativa de busca econômica novamente. Nós voltamos ao poliextrativismo e só retomamos com o projeto Zona Franca, porque a Constituição de 1946 garantiu que 3% das rendas tributárias fosse investido na valorização da Amazônia. Aí você vai ter a Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia, que depois foi transformada em Sudã, e o projeto Porto Franco, que inaugura em 1957 a Zona Franca de Manaus. Então, a gente vem em 67 com o projeto e todo um desenvolvimento ao longo de 56 anos. Então, a matriz está dada. Eu sei que nosso tempo está bem corrido, a sua agenda também está bem apertada, mas eu preciso fazer essa pergunta. Centro de Biotecnologia da Amazônia, como é que está essa relação? Porque havia a proposta no governo anterior de se privatizar o Centro de Biotecnologia. Como é que está hoje a situação desse centro? Bom, o CBA tinha um imbróglio para a assinatura do contrato de gestão dele, que o processo estava no Ministério Público do Estado, aguardando a transformação do Estatuto da Fundação, que é a Fundação da Universidade do Estado do Amazonas, mais o IPT de São Paulo. Juntos, eles vão fazer um consórcio e assinar um contrato de gestão com o governo federal. O contrato de gestão vai prever a transferência de um valor para manter o centro ativo e essa iniciativa, esse CNPJ que o centro vai receber, ele vai ter a liberdade de captar recursos da lei de informática, inclusive recursos internacionais ou de indústrias que estão no polo industrial de Manaus que queiram investir. Então, dentro em breve, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com o governo federal, devem estar anunciando a efetiva fundação do Centro de Biotecnologia da Amazônia com um contrato de gestão válido por 5 anos para a iniciativa privada. Só mais uma pergunta para finalizar, eu prometo aqui. Não há uma data fixa ainda para a reunião do CAIS? Ou o que o senhor pode antecipar aqui para a gente? Essa reunião acontece no primeiro semestre ou não tem como o senhor ainda dizer quando vai ser essa data? Não, tem sim. Eu não vou precisar a data. Não vou precisar a data. Mas nós estamos dependendo da publicação do decreto de recomposição do Conselho de Administração da SUFRAMA. Então, nós estamos aguardando que até a próxima sexta isso seja publicado. Se isso for publicado, nós temos 10 dias para convocar o Conselho de Administração, que é o tempo regimental. E, provavelmente, na segunda quinzena de março, agora, nós já estaremos realizando a primeira reunião ordinária do Conselho de Administração da SUFRAMA aqui e esperamos, sim, que seja com a presença do ministro. Presidente Lula? Talvez, vai depender da interação política com a nossa bancada. Então, essa tarefa política de trazer o presidente da República e o vice-presidente é muito mais da bancada do que das equipes técnicas. Então, eu convoco a nossa bancada de parlamentares para fazer toda a interação política para trazer o nosso presidente Lula aqui para a nossa reunião do Conselho. Será uma honra recebê-lo. Tá certo, Superintendente Marcelo Pereira, interino da SUFRAMA, que concedeu aqui uma primeira entrevista a um veículo aqui do Amazonas para falar um pouco sobre os 56 anos da SUFRAMA aqui no Amazonas. Agradecemos mais uma vez a sua participação aqui no Cenário Entrevista, Superintendente. Gabriel, a SUFRAMA agradece, nós estamos de portas abertas. Apesar de sermos técnicos, nós estaremos aqui também para atuar politicamente nas causas da Zona Franca de Manaus. Temos um corpo muito qualificado e esse corpo técnico da SUFRAMA tem, no mínimo, 15 anos de experiência tratando de benefícios fiscais. Então, estaremos aqui e de portas abertas para os veículos de comunicação. Você nos contatou, nós estivemos a postos, esses dias estão sendo corridos por conta do aniversário, mas uma grande mensagem que eu queria passar para a sociedade. A Zona Franca de Manaus, ela é nossa, mas ela também é do Brasil. Todos os produtos que ingressam na Zona Franca de Manaus geram benefícios também para o restante do país. Então, a Zona Franca de Manaus precisa ser, mais do que depressa, sendo transformada na Zona Franca do Brasil. Não por causa do nome, para nós mesmos. Nós precisamos entender que a Zona Franca de Manaus traz benefício e ela é estratégica
para o desenvolvimento econômico e para a interação política e econômica de toda essa região amazônica, que a gente interage com os países do Cone Sul, andino, e nós precisamos também desenvolver essas rotas de comércio para a América, exportar mais e também crescer o desenvolvimento local para a produção de mercadorias industrializadas. Tá certo, então, muito obrigado. A gente agradece a sua participação também aí, que acompanhou essa entrevista com a gente. Na próxima semana a gente está de volta com o Cenário Entrevista. Até mais!